Muito bem-vindos ao Palpiteiro. Eu sou o Palpiteiro, dou opiniões que você não pediu e torço para que elas façam diferença na sua vida, na sua relação com os livros. E, por falar em livros, hoje vamos falar de um excelente livro, pessoal, uma excelente história de heróis com uma boa base na realidade, né? A gente está falando aqui de uma ficção histórica, esse gênero cujos expoentes eu já palpitei aqui, né? Ken Follett com Pilares da Terra, Bernard Cornwell com as Crônicas de Arthur, entre outros, e principalmente Steven Pressfield com Portões de Fogo, a história dos 300 de Esparta. E por que eu estou falando desses grandes aqui? Porque hoje eu acho que um brasileiro se junta a eles. Apresento a todos vocês Eduardo Spohr, ou Eduardo Spohr, né, de acordo com a maneira como ele pronuncia o próprio nome, esse brasileiro aqui que hoje eu considero patrimônio cultural, patrimônio literário. Pessoal, Eduardo Spohr, esse cara que não tem muita cara de escritor, pelo que eu já ouvi falar, né, por aí, criou A Batalha do Apocalipse, um dos melhores livros de fantasia que eu li nos últimos anos. A Batalha do Apocalipse fala sobre anjos e demônios guerreando pelo futuro da Terra, pelo futuro do universo, e agora ele resolveu se aventurar em uma nova seara, né, palavras dele mesmo, se aventurar em um terreno desconhecido, a ficção histórica. O romance, né, ainda ficcional, porém galgado na realidade, porém baseado na realidade. E esse é um terreno em que o cara se garante. Eduardo Spohr, sendo um grandíssimo nerd, pesquisa arquivos históricos, vestígios históricos e compõe a sua história com uma precisão invejável, mas esse não é o meu elogio mais enfático a ele. Pois bem, apresento o livro, pessoal. Santo Guerreiro, Roma Invicta, a história do São Jorge, o santo guerreiro, o santo combatente. Bom, meu elogio mais enfático aqui, antes de a gente entrar na história, é para o português desse cara. Para quem me acompanha no Instagram também, sabem que lá eu pego muito no pé da nossa imprensa, que dá suas derrapadas, e também de alguns escritores que têm deixado o nível do nosso português cair. Eduardo Spohr é um dos caras que ainda briga pela boa qualidade do texto. Pessoal, a gramática desse cara beira o irretocável. Ele provavelmente conta com uma excelente equipe de revisores e consultores, mas o talento nato é inegável. Esse cara escreve muito bem e comete pouquíssimos erros. Fiquem à vontade, pessoal. Os professores de português recomendem esse livro aos seus alunos, aos professores universitários, recomendem esse livro aos seus alunos sem medo de errar, porque esse cara aqui quase nunca erra. Palavra de palpiteiro, pessoal. Podem mandar ver. Bom, vamos então a uma comparação inevitável, né? Pessoal, São Jorge, o santo guerreiro, narra a história do São Jorge, um soldado romano nascido no século III e que respirou a guerra durante boa parte da sua vida. Um jovem que, tendo sido exposto às intempéries daquela época e exposto a um treinamento militar de altíssimo nível, se tornou uma lenda e hoje, né, é visto como uma figura histórica de atuação irretocável, de atuação impecável. Bom, uma comparação inevitável é com o próprio Portões de Fogo, pessoal, a história dos 300 de Esparta. Enfatizo aqui que o próprio Eduardo Spohr não gosta tanto assim do romance. Ele já leu Portões de Fogo e mesmo assim falou que considerou uma escrita um pouco dura e fria nas palavras dele. O que eu costumo dizer sempre, pessoal, o autor é dono da obra, mas não sobre as percepções da própria obra. E eu digo que a minha percepção dela, sim, me remeteu a esse outro épico, também com uma escrita excelente e que guarda uma semelhança crucial para que eu tenha chegado a essa conclusão, né? Portões de Fogo destrinchou o ethos, o tecido moral que compõe a mente, a honra do guerreiro de elite, ali dos espartanos. São Jorge, o santo guerreiro, foi um guerreiro de elite. E em Santo Guerreiro, Roma Invicta, Eduardo Spohr entrou na mente do guerreiro de elite. Pessoal, os treinamentos descritos aqui são impressionantes, são angustiantes e dão bem uma ideia do que foi uma formação de choque daquela época, uma formação de combatente de elite daquela época. A todos aqueles que já experimentaram algum desses infernais treinamentos militares, digo que sim, tem muitas semelhanças com a vida real. E para quem gostou de Tropa de Elite e achou que guardava semelhanças ali, né, com os verdadeiros treinamentos, eu digo que esse livro é muito melhor, pessoal. Para mergulhar na mente do guerreiro de elite, que foi São Jorge, como ele foi treinado como oficial de cavalaria submetido ao pior dos piores treinamentos, esse livro é o caminho. Bom, e uma comparação bem rápida, né? O 300 de Esparta, ou o Portões de Fogo, lançou ali aquele bordão que estampa muitas camisas, né? Tatuagem de alguns guerreiros, né? Molon Lab,
Do grego clássico, venham pegar. Quando os persas gritaram, né, ao exército de espartanos que largasse suas armas, dizem as lendas que Leônidas gritou em resposta, né? Venham pegar, do grego clássico molon labe, um desafio guerreiro, né, berrado aí com todo o vigor possível. Pois bem, aqui no Santo Guerreiro, São Jorge também tem a sua ordem de comando, dita aqui em latim, contendite vestra sponte, que aos curiosos já antecipo. Essa frase não é encontrada com facilidade no Google. Eduardo Spohr realmente pesquisou para compô-la e, se eu não puder passar o verdadeiro significado dela, digo apenas que ele lembra algo como fiquem prontos para a guerra, armas em punho. Um excelente mantra para encarar a vida, né, e os desafios que vêm por aí. Bom, e para não dizerem que eu fico só nos elogios, né, deixo aqui a minha única crítica ao estilo do Eduardo Spohr. Em vários momentos, o texto dele introduz uma certa dose de oralidade na narrativa. Por exemplo, uns 15 guerreiros. Por exemplo, Geórgios, depois de golpeado, apagou. Apagou no sentido de desmaiar. Para mim, é uma dose de oralidade e contemporaneidade que não cabe em uma narrativa épica. Essa seria a minha única ressalva quanto ao estilo desse cara, que ainda assim está muito, muito, muito acima da média. Leiam Sem Medo de Ser Feliz, pessoal. Esse é um dos melhores escritores com que a literatura contemporânea brasileira nos presenteou nos últimos anos. Bom, acho que é isso. Então fica aqui a minha recomendação. Santo Guerreiro Roma Invicta é o primeiro volume de uma trilogia, que já é sucedida, na verdade, pelo Ventos do Norte. Pois é, o Eduardo Spohr não conseguiu terminar a história do São Jorge, uma história muito rica, em só um livro, por isso deu sequência a ele. Eu torço para que essa trilogia prospere e torço para que você também, que está acompanhando o Palpiteiro, leia e se emocione tanto quanto eu me emocionei. Esse livro é uma verdadeira imersão na Roma Antiga e eu tenho certeza de que não vai te decepcionar. Agradeço a você que ficou até o fim, escutando essa resenha, e inclusive agradeço ao próprio Eduardo Spohr, que me proporcionou essa leitura fantástica. Torço para que ele continue mantendo um bom trabalho. Bom, acho que é isso. Vejo vocês no próximo palpite. Valeu!